nunca sabe se vai estourar ou se não vai, mas o medo hoje pegou todas as pessoas que vivem em torno dela. Conviver todos os dias com o medo, sempre em estado de alerta. É assim a realidade de 3 milhões de brasileiros que vivem perto de barragens. Um pesadelo que começou em Mariana e que não tem fim. Congonhas, também em Minas Gerais, é cercada por essas estruturas e, em caso de acidente, a cidade pode desaparecer. A gente começa o Interesse Público de hoje mostrando o que se passa por lá. Congonhas é conhecida pelo seu patrimônio cultural, igrejas imponentes que nos levam ao passado. A cidade abriga o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, patrimônio cultural da humanidade. Os 12 profetas do santuário foram esculpidos em pedra-sabão pelo mestre Aleijadinho. Desde o período colonial, a exploração de minerais como o ouro e o minério de ferro também faz parte da história da cidade. Mas a maior vocação econômica se tornou uma grande preocupação. Congonhas está cercada por 24 barragens e a maior delas está praticamente dentro da cidade. A estrutura gigante, conhecida como Casa de Pedra, é da CSN e tem 76 metros de altura. Abriga 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração e fica a cerca de 250 metros das casas mais próximas. Para se ter uma ideia, ela é 5 vezes maior que a que rompeu em Brumadinho. Nos bairros que ficam aos pés da barragem, vivem mais de 500 famílias. Aqui, o estado de alerta é constante. Não dá para dormir direito não, né? A gente fica preocupado o tempo todo com a barragem. Mas que a gente tem família, tem criança em casa, a preocupação aumenta ainda mais. É bem perigoso. Preocupação a gente tem, mas infelizmente, como se diz, é pegar com Deus e continuar. Porque como é que vamos fazer? Sair daqui e trabalhar em outro lugar? Não tem como. A barragem Casa de Pedra foi construída no método ajusante, considerado mais seguro. Nesse caso, a barragem fica amparada por um terreno que vai sendo erguido ao lado dela. Mas nem isso garante o sono dos moradores. O medo é uma coisa que não sai da cabeça de até as próprias crianças agora. Qualquer barulho elas falam, é a barragem. A gente está dormindo, qualquer barulho você acorda achando que é a barragem ali que estourou. Não tem tranquilidade, não. Um relatório feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Congonhas aponta para um cenário devastador caso haja um rompimento. Mais de 50% das 24 barragens do município, inclusive a Casa de Pedra, tem um grau de risco alto com danos ambientais, econômicos e sociais. A cidade seria praticamente varrida do mapa. Qualquer uma delas, o dano que traz no município, ele é um dano muito grande. Sabe? A gente não gosta de falar em números, é muito difícil ficar falando, mas é preciso. É necessário que a gente fáceis de uma exposição clara. A gente não pode esconder informação que era escondida até há pouco tempo. As empresas simplesmente elas faziam esses estudos e tinham muito medo de discutir isso com a sociedade. Isso não pode acontecer. A sociedade precisa de estar preparada. O MPF e a CSN assinaram um acordo que prevê a revisão das declarações de estabilidade de todas as barragens de rejeitos da empresa, entre elas a da Casa de Pedra. Em caso de descumprimento do acordo, a CSN terá que pagar multa de R$50 mil por dia. São ações preventivas como essa que garantem a vida dos moradores e a preservação do meio ambiente. O Estado não tem como fiscalizar, entendeu, o tempo todo a atividade dessas grandes empresas. Então tem que ter um comprometimento ético das empresas, né? Não é o comprometimento, não pode ser a única meta das empresas, né? O lucro, né? Elas têm que ter essa responsabilidade com a sociedade, a responsabilidade do meio ambiente. Não tem como as pessoas serem fiscalizadas o tempo todo, tem que ter uma autocontenção, uma autovigilância. Você vai ver também.
especialistas, membros do Judiciário e do Ministério Público Federal se reúnem para discutir a política de drogas no Brasil. No quadro Acontece nas Redes, vamos falar sobre os perigos dos quebra-molas irregulares. 25 de junho é o Dia do Imigrante. Para marcar a importância da data, a gente preparou reportagens especiais sobre o tema. Fique com a gente, o interesse público está só começando. Está na hora de você ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Público Federal. Está no ar o Redação MPF. A investigação sobre pagamentos indevidos da Odebrecht ao ex-senador e atual deputado federal Aécio Neves deve continuar na Justiça Federal. O Ministério Público Federal recorreu da decisão que determinou o envio do inquérito para a Justiça Eleitoral de Minas Gerais. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul deve aumentar o número de vagas para os candidatos negros no concurso para professor. Das 14 vagas, apenas 2 são destinadas a pretos e pardos. Desde 2014, a reserva de 20% para estes candidatos em concurso público é garantida por lei. O Instituto tem 15 dias para informar se vai acatar os termos da recomendação do MPF e alterar o edital do concurso. E em Mato Grosso, a Procuradora-Geral da República pediu que fosse suspensa a decisão que autoriza o governo do estado a parcelar o pagamento de pensões e aposentadorias dos servidores públicos estaduais. Para Raquel Dodge, esses pagamentos devem ser tratados como prioridade, já que são verbas de natureza alimentar indispensável à subsistência do agente público e da sua família. E chegou a hora dos destaques da semana e quem vai conversar com a gente é a Carla. Oi, Carla. Tudo bem, Roberta? O destaque que eu trago hoje é um reflexo do rompimento da barragem Mariana em 2015. A pesca na região foi proibida desde o desastre e não foi liberada recentemente. O que aconteceu foi uma confusão depois da divulgação de trechos de um documento interno que não tinha o poder de liberar o consumo de peixes. Assim, as instituições e órgãos que atuam em defesa das pessoas atingidas pelo desastre reforçam que continua proibida a pesca e o consumo de peixes provenientes do Rio Doce e da costa marinha afetada pelos rejeitos da Samarco. Eu volto com você, Roberta. Obrigada, Carla. E o Redação MPF de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. E a seguir, Universidade e Ministério Público discutem propostas para mudar a lei que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. É daqui a pouco, depois do intervalo. Universidade e Ministério Público se reuniram para discutir as propostas de alteração na lei que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O debate aconteceu no simpósio Drogas e Sistema de Justiça. Que política queremos? Estudantes, professores, membros do Judiciário e do Ministério Público Federal. Todos juntos para tentar responder a uma questão: qual seria a melhor política antidrogas para o Brasil? Promovido pela Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do Ministério Público Federal, o primeiro simpósio Drogas e Sistema de Justiça, Que Política Queremos?, foi realizado na Universidade de Brasília. Durante 2 dias, os participantes debateram temas polêmicos, entre eles a alteração da Lei 11.343 de 2006.
A nova lei sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 5 de junho, endurece a política nacional antidrogas. Uma das medidas, por exemplo, facilita a internação involuntária, quando o usuário é levado para uma clínica contra a própria vontade. Além disso, quem for pego com drogas, ainda que em pequena quantidade, poderá ser considerado traficante e condenado a até 15 anos de prisão. É difícil calcular o número exato, mas de acordo com uma pesquisa feita pela ONU em 2016, pelo menos 5% da população brasileira era usuária de drogas. Com tanta gente, o que fazer? Como ajudar essas pessoas? Será que alterar a lei é o melhor caminho? Essa é a discussão aqui. Quando a gente tem uma lei que facilita a internação involuntária, por exemplo, é uma lei que ela restringe direitos, né? O mundo vem revisando as suas leis de drogas, entendendo que essa abordagem punitiva, essa abordagem do sistema amparada pelo sistema criminal não vem funcionando. Acho que é uma política que garanta direitos para as pessoas e não que viole direitos. Mediado pela Subprocuradora-Geral da República, Ela Vieco, o evento contou com a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Cruz. No Brasil, infelizmente, ainda há setores que tratam esse tema com um certo tabu. Então, acima de tudo, qualquer evento que se propõe a debater matéria relativa a drogas, em geral, já é, por si só, uma iniciativa louvável, porque o mínimo que se pode fazer em relação a isso é fomentar o debate, né? Além de discutir a política antidrogas no Brasil, o simpósio também ajudou a entender melhor essa situação. Hoje, 30% dos processos do Superior Tribunal de Justiça são sobre tráfico ou porte de entorpecentes. 70% das mulheres presas no Brasil é por envolvimento com tráfico de drogas. Dados que foram revelados a partir do trabalho do juiz Marcelo Semer, que desenvolveu uma pesquisa que é um raio-x da realidade carcerária no país. Nós temos que dar ênfase na questão do tratamento, na questão de saúde, não na questão da repressão. O assunto é complexo e ainda exige muita discussão para encontrar a melhor solução para o problema. O que a gente quer é esse debate plural, num viés crítico, porque nós acreditamos que esse é o papel da universidade. Essa é uma discussão fundamental nesse processo de atualização da lei e a gente continua tratando do tema. A repórter Madeleine Machado conversou sobre o assunto com a Subprocuradora-Geral da República, Ela Vieco. Doutora Ela, obrigada por nos receber. Por que desse simpósio? Qual foi o objetivo? O que pensou para se realizar esse simpósio? Nós resolvemos estudar mais a fundo um anteprojeto que estava sendo preparado por uma comissão de especialistas, ministros do STJ e outras pessoas, enfim, que trabalham com esse tema. E o que acontece? E esse anteprojeto, ele buscava estabelecer critérios para distinguir melhor quem é traficante, pequeno traficante, quem é usuário. Porque as pesquisas mostram que o sistema de justiça criminaliza o pequeno traficante e é assim, de uma forma muito generalizada, esse pequeno traficante, ele recebe penas elevadas porque muitos tribunais e juízes entendem que, por exemplo, 9 gramas de cocaína ou mesmo de maconha é uma grande quantidade. Quando a senhora cita esses exemplos, essas situações, nós podemos falar de retrocesso aí? Retrocesso, em primeiro lugar, porque nós já tivemos uma experiência negativa com a lei dos crimes hediondos, né, que se aplicou obrigatoriamente às pessoas condenadas por tráfico, no que dizia respeito à impossibilidade de progressão de regime, ou melhor dizendo, de um regime menos severo já no início, porque isso causou assim uma crise grande no sistema prisional. E o retrocesso do ponto de vista do respeito às pessoas
que usam as drogas de forma problemática ou não, quando se propugna por uma internação involuntária e se acredita que sem a vontade dessas pessoas, a adesão voluntária dessas pessoas, que nós possamos fazê-las deixar de usar drogas. Doutora Ela, nós vimos muito no simpósio essa discussão da criminalização. Na sua opinião, e pelo que nós ouvimos ali, esse não é o melhor caminho, né? A criminalização faz com que ele se afaste de procurar um serviço de saúde, mesmo que ele queira deixar, por exemplo, de ser usuário de crack, né? Mas ele vai para a polícia se ele já é considerado criminoso, e agora, com essa proposta de lei que não é possível nem uma terapia com redução de danos, e que isso implica numa síndrome de abstinência, e que as pessoas sabem o que significa essa síndrome, né? Quer dizer, causa surtos, causa muita dor. Então, evidentemente que isso não vai ajudar nessa recuperação. Nós temos que criar, como em outros países que aconteceu isso, possibilitar essa busca pelos serviços de saúde. Você sabia que o Dia do Imigrante foi instituído por lei em 1957? É daqui a pouco, depois do intervalo. Quem nunca bateu a cabeça no teto do carro ao passar por um quebra-molas irregular, além de assustar, uma lombada fora do padrão ou instalada em lugar inadequado pode danificar veículos e causar acidentes. O alerta foi dado nas redes sociais pelo MPF. Catabi, costela de vaca, solavanco, lombada. Você sabe do que eu tô falando? Muita gente nem imagina, mas eu tô falando disso aqui, ó, do quebra-mola. Normalmente, os motoristas não gostam muito dele, não. Mas os quebra-molas servem para reduzir a velocidade dos veículos e, assim, evitar acidentes. Só que eles não podem ser construídos em qualquer lugar, não, porque aí o efeito pode ser contrário. Nas redes sociais do MPF, um alerta sobre esse tema chamou a atenção dos internautas. É que a instalação das lombadas tem que estar de acordo com o Código de Trânsito. É necessário um estudo de tráfego. Em alguns lugares, os quebra-molas já foram responsáveis por vários acidentes fatais. De acordo com o Código de Trânsito, é proibida a utilização das ondulações transversais, a não ser em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente nos padrões e critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. E se tem alguma lombada irregular aí na sua região, procure a administração regional do local e denuncie. Famílias de indígenas venezuelanos encontraram abrigo em albergues públicos coletivos no Amazonas. No entanto, o que poderia ser a solução virou um problema. O MPF constatou conflitos frequentes entre os moradores do estado, a administração dos albergues e os abrigados. Esses são os índios da etnia Warao. Pessoas que perderam tudo na crise política, econômica e social que atinge a Venezuela e migraram para a capital amazonense em busca de comida e oportunidades no mercado de trabalho informal. Eu me vine com mis hijos de Venezuela para cá. Praticamente casi toda a maioria são venezolanos de um solo estado, que é o último estado de Venezuela. E nós venimos, em verdade, sim, por la crisis que nos afectou bastante, que perdimos todo.
Em 2017, o Ministério Público Federal no Amazonas expediu uma recomendação geral para adequar o atendimento aos indígenas. Embora acolhidos, eles reclamam da quantidade de alimentos distribuída, que consideram ser insuficiente. Como reflexo, os caciques encaminham mulheres e crianças para pedir dinheiro nos semáforos das avenidas. A comida, primeiro chegava tudo direitinho, agora só que chega a comida só um pouquinho. O recurso federal que o município recebeu, ele encerrou. Então hoje nós articulamos já, nós junto ao Ministério da Cidadania, levamos ao conhecimento desde fevereiro, na verdade desde dezembro, que nós já estaríamos com problemas mais à frente em relação à alimentação por conta do número maior de acolhidos do que o nosso plano de trabalho previa. Os conflitos dos Uarau vão além dos problemas com a administração pública. Tornaram-se frequentes os confrontos entre caciques e líderes de famílias. São mais ou menos 40 mil indígenas numa vasta região de inúmeros rios, na região do Delta do Orinoco, né? E então, cada comunidade tem sua dinâmica própria. O ideal e o que os indígenas apontaram durante a perícia era a necessidade de locais mais separados que pudessem abrigar as famílias de forma independente e não de uma forma centralizada. Ao todo, 448 indígenas estão acolhidos nos abrigos dos bairros Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus, e no Praça 14 de Janeiro, na zona sul. A expectativa é que a descentralização ocorra em até 60 dias. No documento a gente deixa claro que não vamos ditar como deve ser a política de imigração. Isso existem os técnicos, existem, né, os especialistas nesse sentido. Mas como já foi definido justamente por esses técnicos, né, antropólogos, enfim, que o modelo descentralizado é o melhor, né, para os indígenas do Uarau nesse contexto, inclusive acaba sendo mais barato, né, também a gente deixou claro que esse modelo descentralizado na cidade, não impede a adoção de medidas de descentralização, inclusive no meio rural. Nós estamos fazendo todo um trabalho de conversar, de sensibilizar, para que nós possamos levar os indígenas, os que querem ir para um abrigo na zona rural. O nome do bairro é Vila Produtiva Lafayette, mas de produtivo não tem nada. Próximo do município de Monteiro, na Paraíba, a vila sofre com a falta de água, que é o principal recurso para que os moradores possam plantar, colher o próprio alimento e sobreviver do comércio dessa produção. A água da transposição do Rio São Francisco chega à Paraíba pelo eixo leste, através do município de Monteiro. A cerca de 10 quilômetros do centro da cidade fica a Vila Produtiva Lafayette. Aqui moram 61 famílias que precisaram ser removidas de suas terras por causa das obras da transposição. Mas desde quando chegaram por aqui, a vida deles não tem sido nada fácil. Tem um poço ali, e chegava água nas torneiras, sabe? Mas era uma vez, às vezes por semana. Aí desmantelava a bomba, a gente ficava sem água. Ainda assim, não tinha água tratada. Diante da situação, a Associação de Moradores pediu ajuda ao Ministério Público Federal e conseguiram, no primeiro trimestre de 2019, um termo de compromisso para garantir o abastecimento de água potável na vila. O MPF e o Ministério Público Estadual viabilizaram a formalização de um termo de compromisso voluntário, no qual a Companhia de Água e Esgoto assumiu o compromisso de receber o sistema de abastecimento de água para consumo humano, mesmo com algumas falhas estruturais, e o Ministério do Desenvolvimento Regional se comprometeu em um curto espaço de tempo, já que há bastante atraso, em implementar o sistema de abastecimento de água para irrigação. 2 semanas depois de firmado o compromisso, a Cagepa, companhia responsável pela distribuição da água, já estava em operação. O sistema ele é a partir da nossa estação de tratamento, tem um reservatório na vila, esse reservatório recebe água e distribui para as edificações.
Por enquanto, os moradores da Vila Rural Lafayette só recebem água para consumo humano. Para que toda a vila se torne produtiva e a área possa receber plantações da agricultura familiar, os moradores aguardam a criação de um sistema próprio de irrigação. Não é possível se idealizar uma vila produtiva sem água. Não podemos esquecer que as 61 famílias que foram removidas compulsoriamente das suas terras em prol do projeto da transposição, elas tinham uma independência, uma autonomia financeira e produtiva. Agora, a expectativa é de que seja construído um sistema de abastecimento de água para irrigação. Se isso não acontecer ainda no primeiro semestre, o Ministério Público Federal vai buscar medidas de sanção para obrigar o Ministério do Desenvolvimento Regional a implementar esse sistema. Nós estamos aqui há 3 anos, 3 anos e 2 meses, mas não conseguimos produzir por conta da água. A chegada da água para consumo humano já melhorou bastante a vida da família da agricultora Solange. Mas o pouco que consegue produzir no terreno dela é devido a este poço, que é abastecido à base de carros-pipa e que está longe de ser o ideal para o potencial de produção da vila. Eu imagino minha produção cheia, aqui meu terreno cheio de plantas. Como já tem minha produção aqui de palmas, eu quero ver elas bem bonitas, bem verde, sabe? A gente se despede por aqui. Na semana que vem tem mais Interesse Público. Até lá você pode rever as nossas reportagens no endereço que aparece na tela ou também pelo YouTube. Mande suas sugestões para o nosso e-mail. Muito obrigada pela sua companhia.